fala de cota, geralmente se remete à questão racial, mas as cotas aí elas vão bem além disso, né? Se eu não me engano, em 2012 entra uma lei que amplia o programa. Sim, sim. Com o início das cotas na UFAL, foi aprovado cotas étnico-raciais, de gênero e cotas sociais. E a nossa UFAL hoje também tem cotas regionais, ou seja, para os estudantes que moram ali próximo aos campi, né, do interior, eles também têm uma reserva de vagas, um percentual de reserva de vagas, para que eles possam estudar na instituição, nos campi de Arapiraca ou do Sertão. E aí, a partir dessa entrada na universidade, eles desenvolvem os seus estudos e possibilitam também a atuação profissional ali naquela comunidade. Isso representa crescimento nessas regiões, na verdade. Né? Uma coisa que eu acho interessante também dessa lei é a Lei 12.711 de 2012, ela amplia o programa e ela tem um prazo de validade aí de 10 anos, ou seja, a ideia é que daqui em 2022 ela seja reavaliada para ver que diretrizes serão tomadas, seria isso? Pois é. Como as cotas de gênero, por exemplo, foram avaliadas e foram vistas que não há mais necessidade, não é, do número de cotas para mulheres na universidade, tendo em vista ter ultrapassado o estabelecido. O que a gente percebe, e aí é uma discussão nacional, que as cotas étnico-raciais elas tendem a ser ainda mais prolongadas, porque o número de pessoas negras nos espaços de poder em determinados cursos, como o curso de medicina, por exemplo, ainda é muito pequeno. Não é? E isso, inclusive, tem relação com o número de fraudes que hoje estão sendo denunciadas, né, pelos movimentos sociais e pelos próprios cidadãos que fazem os concursos e que muitas vezes não passam porque pessoas de pele branca, e, na verdade, o que a gente tem que analisar muitas vezes é essa complexidade que é a caracterização étnico-racial no Brasil, mas muita gente que nunca se autodeclarou negra durante toda a sua vida e no momento de processo seletivo... dizer que é negro para poder passar no concurso pela cota. Pois é isso que vem acontecendo. Agora, a gente tem um outro fator aí nessa conversa que seria, de repente, a palavra polêmica ou a palavra controvérsia, que são coisas que o sistema de cotas causa desde que começou a ser discutido, principalmente nessa questão da cota étnico-racial das universidades aí nos anos 2000. Por que tanta gente aí, por que tanto conflito? Isso é muito interessante no Brasil. Eu sempre digo o seguinte, o brasileiro ele tende sempre a pensar sobre si mesmo. Não há um pensamento coletivo. Então, o que a gente percebe que as cotas elas trazem para nós uma reflexão sobre determinadas situações socioeconômicas, culturais, inclusive éticas, de determinados grupos. Então, as cotas étnico-raciais pensam em grupos socialmente discriminados. E nós sabemos no Brasil, e não precisa ser nenhum adulto para saber disso, inclusive a própria criança já sabe, quais são esses grupos étnico-raciais que são discriminados. Então, nós temos a população afrodescendente, ou a população negra especificamente, e a população indígena. Então, foram duas etnias que, ao longo da nossa história brasileira, não tinham destaque, inclusive nos livros didáticos. Então, com a Lei 10.639 de 2003, somente em 2003, foi obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana nas escolas. Veja, durante todo esse tempo, não tinha essa obrigação. E aí eu me lembro, quando eu era criança, enquanto mulher negra, me sentia extremamente constrangida quando eu via nas imagens dos livros didáticos de história as pessoas negras seminuas e acorrentadas, porque era essa imagem que a gente via das pessoas negras. Existe preconceito com o cotista dentro da universidade? Existia, no início existia bastante. Inclusive numa discussão de cotas na pós-UFAL, que é uma comissão que nós formamos, que nós estamos agora com um processo de ampliação, não é, do programa de ações afirmativas, que foi chamado PAAF. E aí nós estamos discutindo cotas na pós-graduação para todos os cursos, inclusive muitos cursos já fazem, na verdade, a reserva de vagas, mas aí nós vamos oficializar. É de que o professor dizia, eu me preocupo muito com a qualidade do meu curso. E eu dizia, professor, infelizmente, não é, essa discussão ela já é obsoleta, porque os índices dizem que os cotistas eles têm um rendimento muito acima dos não cotistas. Então, a nossa preocupação agora é com os não cotistas. Então, essa é a grande contradição, porque se dizia antes, mas a pessoa negra não tem condições de concorrer na vaga, ela não vai ser um bom profissional, ela não tem condições de continuar o curso. Quer dizer, temos aí dos anos 2000 para cá, 18 anos mais ou menos, né? Sim, sim.
já deu tempo do profissional estar no mercado de trabalho e provar que de fato é um bom profissional. E é isso que a gente vem observando. E aí isso vem tornando, para as pessoas que são contrárias, não é, às políticas de ações afirmativas, muitas ações para acabar mesmo com a política. Existem muitas pessoas que estão defendendo o fim dessa política. Mas já estamos prontos para acabar com essa política? Ainda não. Mas eu digo sempre, as pessoas negras estão incomodando, porque elas estão em espaços de poder. No começo da nossa conversa, você falou que o sistema de cotas ele deve durar enquanto o racismo durar. Sim. A gente vai ter algum dia aí que esse sistema vai poder acabar? Eu espero que sim. Essa é a minha grande expectativa. Eu sou confiante de que o racismo, que é imbecil, não é? Que é letal, que é feio, que as crianças dizem, é feio, o racismo é feio. Né? Se a criança diz que o racismo é feio, por que os adultos ainda fazem, né? Então eu espero que um dia acabe sim. É o que todos esperamos. Professora Lígia Ferreira, diretora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, o NEAB, da UFAL. Obrigado pela sua entrevista aqui no nosso programa. Eu estou à disposição.